Queridos, nessa noite aqui, nós vamos, no nosso Tadel, trazer uma palavra que ela seja, querido, hoje talvez nós não vamos falar de uma palavra um tanto objetiva em relação ao cuidado, à célula, pode ser até que a gente fale um pouco sobre isso, mas o que está no meu coração nessa noite aqui é que quando nós éramos da visão celular, modelo do G12, nós tínhamos encontro com Deus e nós tínhamos reencontro com Deus. E quem foi para o reencontro com Deus sabe que o reencontro com Deus falava muito sobre servir ao Senhor. Mas, queridos, tinha uma coisa que me trazia indignação no reencontro com Deus. Obrigado, Vinícius. O que trazia indignação comigo no reencontro com Deus? Era que o reencontro com Deus ele era tão forte, tão tremendo, mas tão objetivo, mas eu não via as pessoas praticarem ele. Eu tive pessoas que já eram cristãos há algum tempo, e depois do reencontro eles desanimaram, porque eles chegaram a uma conclusão de que não conseguiria seguir a palavra de Deus nos moldes do reencontro. Por quê, querido? Porque quando a gente ensinava no reencontro, desde Gênesis até o Apocalipse, uma palavra muito específica do reencontro, a gente sempre abordou o assunto em que para o Velho Testamento e para o Novo era o mesmo tom. Qual que é o tom? Era ter um espírito voluntário, ter um coração disponível voluntariamente. Muito, mas muito mais hoje no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Isso é algo que é observado por Deus. Deus, ele olha para isso, querido, de uma forma absolutamente muito forte. Por quê, querido? Porque no Velho Testamento, por exemplo, existia a lei. E a lei, ela apontava o erro e a lei punia. A lei punia. No Velho Testamento, por exemplo, o pecado de adultério era tido como morte. O pecado de desobediência com o pai, você sabe disso, era tido como morte. Então tudo era morte. Por quê? O salário do pecado era morte. Mas quando você olha, por exemplo, a palavra no Velho Testamento, principalmente sobre a ótica do pensamento, da direção, da comunhão com Deus, do Davi, que escreveu a grande maioria dos salmos, o Davi sempre falou de um coração puro, de um espírito reto, de uma atitude voluntária, da pessoa ser voluntarioso, da pessoa fazer algo de coração. Queridos, isso é uma coisa que marcou o Velho Testamento. Você pode observar, por exemplo, no chamado dos grandes homens de Deus, a julgar pelo próprio Davi, que quando Davi foi chamado, foi ungido a rei na casa do seu pai, Deus falou para Samuel: Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. Agora, no Novo Testamento, hoje, na visão do MDA, querido, a gente tem ensinado e tem trazido palavra para a igreja, e eu tenho dentro de mim esse temor. Qual é o temor? O temor das pessoas começar, como antigamente, ouvir a palavra de Deus e observar a palavra de Deus, não com aquele olhar que seja um olhar de, puxa, eu estou me redescobrindo, eu preciso lutar para me viver isso, eu preciso jejuar, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais intimidade com Deus. Não que isso, querido, seja algo que venha
a alcançar na nossa vida o nível de barganha. Você só é cheio do Espírito Santo se você orar muito, você só é usado pelo Espírito Santo se você tiver muita comunhão. Não é nesse sentido, querido, de você buscar a sua autojustiça própria. Não, a minha preocupação hoje é as pessoas estar recebendo a revelação de Deus, e que Deus tem se revelado tão poderosamente no nosso meio, e a gente não ter, querido, a preocupação de buscar isso, de querer viver isso, de querer continuar na mesmice, de querer continuar, querido, naquela vida, querido, aonde, querido, nada acontece, nada muda. A minha grande preocupação, meu temor hoje com a igreja é isso. A igreja está recebendo uma palavra específica, a igreja está recebendo uma palavra de amor, uma palavra de motivação, e as pessoas continuarem com os braços cruzados, as pessoas continuarem fazendo as mesmas coisas, as pessoas continuarem tendo a mesma postura. E isso, querido, evidentemente, misericórdia, se acontecer, querido, nós não vamos sair do lugar. Então, qual é o desafio nosso diante de Deus? É você receber a palavra e orar se preciso for, se jejuar se preciso for, para aquela palavra ela se cumpra na tua vida. Nós precisamos, sabe fazer o quê, querido? Como diz o escritor, o Judas, que escreveu aquela epístola antes do Apocalipse, que ele fala que nós precisamos batalhar pela fé, lutar pela fé, querido, para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Por quê, meus amados? Se a palavra de Deus que ela tem sido ministrada na igreja, ela não promover em nós um impacto, uma mudança, meus irmãos, o que vai adiantar? O que vai adiantar? A palavra vem na igreja, pá, e os irmãos continuam do mesmo jeito. A palavra vem de novo, pá, e nós continuamos do mesmo jeito, mesma lamúria, mesma conversa, do mesmo jeito. Meus queridos, o tempo mesmo vai nos derrotar. Por isso, querido, que eu sempre falo com os meus discípulos: o que mudou na tua vida? O que você não fazia que agora você faz? E sinceramente, às vezes eu tenho dúvida. Quando eu pergunto para a pessoa como é que está, ele fala: está tudo bem. Estou orando, estou lendo. Está tudo bem. Sabe, meus queridos, eu sei que a luta não está sendo fácil. Não. Eu sei, querido, que nós também estamos andando em vitória. Eu não estou pregando para uma igreja derrotada, não. Eu estou dizendo que eu estou com medo. Não estou dizendo que vocês estão fazendo isso. Hoje aqui na igreja, nós recebemos aqui, antes de começar o Tadel, um professor que ensina 32 anos numa determinada igreja sobre grupos pequenos, e ele quer saber o que está acontecendo aqui. Esse professor agendou comigo porque ele, em nome de uma pesquisa, quer saber o que está acontecendo aqui na igreja. Irmãos, ele é adventista. Ele não quer se converter.
Ele não quer marcar comigo para dizer, pastor, eu quero me converter, eu quero levar isso aqui. Quando o Arthur falou para ele que era o MDA do pastor Eibe Uber, ele falou assim, eu conheço. Mas ele insistiu. Vocês têm uma hora para mim? Vamos parar um pouco, vamos pensar. Vamos parar um pouco, vamos pensar. Tem pessoas que estão vendo algo em nós. Existe uma mudança no meio da igreja. Mas, irmãos, nós não podemos nos dar por satisfeitos. Nós não podemos achar, querido, que nós já alcançamos o ápice. Nós não podemos achar, querido, que nós já estamos bem, querido, porque na realidade nós não estamos bem ainda. Nós ainda estamos em transição. Nós não vivemos ainda na íntegra os 4 passos, os 4 pilares de sustentação da igreja. Então, meus amados, eu queria hoje aqui trazer uma palavra aqui, que ela pudesse agregar a palavra de domingo, sem minimizar, querido, a mensagem de domingo, sem querer trazer uma controvérsia, mas eu me vejo hoje na obrigação de apresentar para os irmãos um caminho, de apresentar para os irmãos um meio. Jesus fala, eu sou o caminho, e o caminho, querido, muitas vezes a pessoa perde o caminho, acontece isso, da pessoa se perder no caminho. Eu lembro que eu estava um dia em São Paulo, e eu cheguei num lugar, eu peguei uma rua errada, meu Deus, tem uma linha de trem até achar um retorno para voltar, andei muito, voltei, quando eu voltei eu perdi de novo, eu falei, puxa vida, como é que pode isso? E fui de novo, porque demorou umas 2 horas para mim chegar onde eu queria. E você na caminhada sua, às vezes, você perde o caminho, mas aí o que você faz? Você volta, vou recompor, voltou atrás. Nós não podemos desistir, nós não podemos nos conformar, nós não podemos deixar que a nossa vida, ela seja uma vida, querido, que ela seja uma vida improdutiva, por conta de uma inconsequência nossa, por talvez ser movido por um sentimento, e de você falar assim, eu não estou conseguindo, eu vou desistir, eu vou lá abandonar, eu vou largar tudo, eu não quero ter compromisso. Eu sei que isso é uma coisa que muitas vezes vem de encontro à vida das pessoas. Eu sei que às vezes eu ouço, a pessoa dizer na igreja, e fala assim, pastor, é muito compromisso. Eu venho no culto domingo, aí depois na terça-feira tem um Tadel, aí na quarta-feira tem a célula, aí na quinta-feira tem um GD, aí na sexta-feira tem oração, aí no sábado tem outra coisa. Pastor, eu estou vivendo tudo isso, e como que pode tudo isso? Eu pedi para a pastora achar ali, ela publicou no grupo dos nossos discípulos, um texto, uma mensagem do pastor Melvin, que ele é o pai do pastor Eibe, e que ele falou algo a respeito do tempo, a respeito do servir, que ele fala da vida dele. Você sabe qual que eu estou falando, Luiz? Tá. Ela vai achar ali, vai trazer para mim. Eu vou ler aqui para esse irmão ver a vida do pastor Melvin. O pastor Melvin, que é do pai do pastor Eibe, ele era um homem nos Estados Unidos milionário, muitas empresas. Deixou o dinheiro investido em imóvel e investiu na bolsa, e veio fazer a missão no Brasil. Só que no Brasil ele foi morar em casa de pau a pique. Ele viveu como pobre, mesmo tendo tudo. E quando ele viveu a vida dele, olha, tem uma frase que ele fala assim, olha, o apóstolo Melvin, o pai do pastor Eibe, que ele fala o seguinte, olha, apenas uma vida nós temos, e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo prevalecerá. Ou seja, só temos uma vida, e ela logo passará. E somente
o que nós fizemos por Cristo, é o que vai prevalecer. Salvo se você for para o céu, se eu ir para o céu. Se nós formos para o céu, tudo que você está fazendo vai valer a pena. Se você não for para o céu, se eu não for para o céu, tudo que nós estiver valendo vai ser uma perca de tempo. Agora, querido, qual a perspectiva que eu tenho, que você tem para a tua vida? Uma perspectiva de quem quer fazer, porque você vai receber, ou uma perspectiva de quem está fazendo, mas está fazendo muito, e aquilo que está fazendo, você está deixando de fazer outras coisas? Querido, isso está embutido. Isso está embutido. O pastor Melvin, ele veio para o Brasil, trouxe os filhos, criou os filhos dele todos na missão, e quando ele ficou velho com problema de saúde, ele poderia ir se tratar nos Estados Unidos. Ele morreu no Brasil, no hospital de base. Ele renunciou tudo para vir para o Brasil. Os filhos dele, o pastor Lucas, renunciou tudo. O pastor Ebe renunciou tudo para o Evangelho. Eu não renunciei nada. Eu nunca fui rico, irmão. Ganhei um pouco de dinheiro na época da minha vida. Foi bom, e eu provei que é bom ter dinheiro. Mas eu nunca fui rico. Não estou renunciando nada. Não estou renunciando nada. Diferente dele, em que ele escreve e diz: temos somente uma vida, e passa em tão pouco tempo, e somente aquilo que nós fizemos de fato para Jesus aqui vai prevalecer. Então eu quero falar nessa noite a respeito disso. Primeiro texto, João, capítulo 15, versículo 8. João 15, 8. Hoje eu estou com a Bíblia da tradução MVI. Então pode que tenha aí umas diferenças daquilo que eu estava lendo dos irmãos que são aí, os irmãos que são os meus seguidores da Bíblia Thompson. Então eu estou hoje com a Bíblia MVI, tradução, em que João capítulo 15, versículo 8, fala o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Amém ou não? Novamente diz Jesus: meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Voltando um pouquinho aí em João mesmo, o seu capítulo 12, versículo 24. Voltando um pouquinho aí, João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Amém ou não? Quando nós observamos, por exemplo, a palavra do apóstolo Paulo, e que ele fala do homem espiritual e do homem carnal, ele traz sobre a definição em 1 Coríntios, que o homem carnal não consegue compreender as coisas do Espírito. Para você compreender as coisas do Espírito, você tem que ser espiritual. E para você ser uma pessoa espiritual, você tem que morrer para os desejos da sua carne. Mas ninguém se livra da carne. A carne não morre, a carne não se converte. Por isso que nós vivemos a nossa vida, a morte da carne é uma disposição. Você mata os desejos da sua carne todos os dias, todos os momentos da sua vida, mas ela nunca vai se converter, e ela sempre vai estar aí dentro de você. Então não existe um estado na vida do cristão, onde o cristão se torna uma pessoa totalmente espiritual, e ele nunca mais
deixa de ser uma pessoa carnal. Por quê? Porque Deus, na nossa conversão, mesmo que falando sobre morte e ressurreição, nós nunca vamos deixar para trás os nossos impulsos sexuais, impulsos de temperamentos, nunca vamos deixar. Ele sempre vai estar dentro de nós. Então a necessidade de morrer em Cristo e ressuscitar com Cristo não pode ser concebida sobre uma informação de que isso aconteceu um dia e acabou. Todo dia vai ter que fazer, todo dia vai ter que viver isso, todo dia vai ter que vencer, todo dia vai ter que prevalecer, todo dia vai ter que fazer isso. Então o que acontece? Quando uma pessoa ela perde a conexão com Jesus, quando ela perde o contato com Jesus, mesmo sendo um pastor, poderia se dizer, se isso serve como modelo para vocês, ele ficar longe, por qualquer motivo que seja, ele vai se tornar uma pessoa natural. Para manter-se no topo como uma pessoa espiritual, é preciso todo dia vencer, todo dia vencer, todo dia vencer, todo dia vencer. Agora, querido, por lado do inimigo, o que tem por lado do inimigo? Tem o desânimo. O inimigo negocia muito no sentido, deixa para amanhã. Irmãos, isso é uma coisa, isso me consome. Como que eu sou suscetível a isso? Deixa para amanhã. Meus queridos, não é possível. Irmãos, eu estou confessando para os irmãos aqui hoje, como isso é uma praga na minha vida, para mim não falar um demônio, para os irmãos não acharem que eu estou endemoniado. Irmãos, meu Pai do céu, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, como isso me consome, querido, como isso me consome, querido. Eu tenho que lutar muito com isso, querido, e eu confesso para o irmão, tem hora que eu não consigo, sabe, meus amados, é muito complicado. Agora, querido, o texto de Mateus, desculpa, meu Pai do céu, era Lucas, agora vem Mateus e é João 15:8, fala assim, ó, Deus é glorificado quando você produz mais frutos, e quando você produz fruto, e você glorifica a Deus, aí você se torna um discípulo de Jesus. Aqui, a palavra está dizendo, digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar ele sozinho. Ele só vai se multiplicar se ele morrer. Ele vai produzir muitos frutos. Então, meus amados, qual é o meu desafio aqui hoje como pastor aqui? É tomar um cuidado muito grande de que os irmãos, de que eu, após ouvir a mensagem do domingo, não nos colocamos um padrão de conduta, um patamar que esteja num lugar inatingível, aonde eu vou me conformar, eu vou continuar me conformando, porque eu vou ver uma distância muito grande. Não, isso é possível, eu quero apresentar o caminho. Todo cristão é chamado por Deus para viver uma vida frutífera, amém ou não? O texto lido como base aqui em João, nos ensina que a única maneira de glorificarmos a Deus em nossas vidas é dando fruto. O texto também nos ensina que a vida frutífera é um sinal de um verdadeiro discípulo de Jesus. Dar fruto implica em reproduzir a vida de Jesus em nós e também em outras pessoas. O texto de João 12:24 diz que a morte é necessária para aquele que quer produzir frutos. Então, meus amados, é muito importante isso, que nós tenhamos dentro de nós essa disposição de sofrer, querido, essa mudança, de sofrer, me desculpe a palavra, essa metamorfose, dessa transformação, querido, no nosso dia, de se transformar realmente, querido, se transformar realmente.
de assumir uma postura, assumir uma atitude, querido, de você ser realmente o interlocutor, de você ser realmente o embaixador, de você ser realmente aquela pessoa que tem o chamado, o dom de Deus de reconciliar o mundo com Cristo, de trazer, querido, a paz sobre a vida das pessoas. Esse fruto é que a palavra de Deus nos exorta, de você ser o exemplo, querido. Sabe como o exemplo aqui? É um exemplo, querido, de pessoas que têm uma vida, mas que têm uma vida com Deus, que a palavra dele sempre é carregada de esperança, não tem lamúria, não tem choradeira, não tem falar mal da vida dos outros. É uma coisa muito linda isso, é muito linda. As pessoas começam a ver, sentir em você uma firmeza. Tenho conversado muito com um jovem da igreja. Um jovem na igreja aqui que ele está andando firme com Jesus. Mas de vez em quando, os amigos dele chamam ele. Aí às vezes ele comenta comigo: vou ou não vou? Não vai. Vai lá um pouco. Vai lá, fala do amor de Deus e vai embora. Haverá um dia em que alguém vai estar desesperado e eles sabem aonde que eles vão buscar. O cristão, que ele tem que ser assim. Você não pode ser uma pessoa muitas vezes pertinente em cima de um pensamento e se tornar uma pessoa chata lá na empresa que você trabalha, no lugar que você trabalha. Não, você tem que ter uma pessoa, como diz a palavra, sal da terra, luz do mundo. O sal da terra é aquela pessoa que traz sabor, é a pessoa que, mesmo quando as brincadeiras são brincadeiras que não gosta, você se torna ali uma pessoa que você, no particular, explica para as pessoas. O crente não pode ser radical, mas também o crente não pode ser um banana, não é isso? O crente tem que ser uma pessoa que tem uma postura serena diante de Deus. Irmãos, eu convivi numa empresa com pessoas, eu sei do que eu estou falando para os irmãos. É preciso que nós entendamos que existe um padrão de Deus, e esse padrão ele está à disposição de quem quer viver ele. Eu posso ser diferente, eu posso aprender a afirmar os irmãos e não olhar para os defeitos. Eu posso viver isso. Agora, querido, para você viver o seu dia a dia, você tem que pegar os caminhos. Qual é o caminho? Olha, como fazer isso? O primeiro passo, e o segundo e o terceiro que eu quero falar aqui, quero falar sobre a disponibilidade que cada um de nós tem de crucificar a nossa própria carne. Então, o primeiro texto está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, depois de 2 Coríntios, tem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, seu capítulo 2, Gálatas, seu capítulo 2, e no seu versículo 20. O apóstolo Paulo usa a cruz de Cristo na sua vida para poder percorrer o caminho melhor para servir a Jesus. Olha o que ele diz aí, conselho de Paulo aos Gálatas. Ele diz assim no versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém ou não? É um versículo lindo, e que parece ser muito fácil. É um versículo muito bonito. Você pode encapar o seu caderno, colocar esse versículo lá debaixo. É um versículo lindo, maravilhoso. Não é um versículo difícil de se viver, querido, porque você só consegue viver isso aí com Jesus. Agora, meu querido, qual que é a disposição nossa durante a nossa caminhada? É a que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, ele traz um exemplo para a igreja de Gálatas aqui,
Porque a igreja de Gálatas é uma igreja que ela estava pensando em voltar atrás. A igreja de Gálatas, irmãos, aceitou Jesus, estava andando com Jesus, só que durante 60 anos aproximadamente, depois da morte de Jesus, mesmo os apóstolos, eles estavam correndo atrás, os primeiros 45 anos, os apóstolos estavam correndo atrás das ovelhas perdidas de Israel. O evangelho ainda estava sendo pregado especificamente para os judeus perdidos sobre a face da terra. E a igreja de Gálatas, como era um povo que tinha recebido Jesus, estavam sendo persuadidos agora pelos judaizantes a viver um evangelho, mas o evangelho com todo aquele jeitão de judeu, aonde as pessoas tinham que circuncidar, as pessoas tinham que guardar alguma determinada lei, as pessoas tinham que viver muito ainda por influência da cultura judaica ou da lei. E o apóstolo Paulo, ele vem aqui e ele fala para as pessoas: não, puxa vida, olha para mim, olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Agora, querido, o que para algumas pessoas acham que isso aqui é uma coisa impossível, o apóstolo Paulo fala de uma liberdade. Qual que é a liberdade, irmãos? É você não ser preso ao pecado. O pecado não faz parte da tua vida. Você vive agora uma vida por Jesus. E aí, querido, o que vai acontecer? Quando você se coloca nesse patamar, querido, as coisas que vão acontecer na tua vida, meio que automaticamente. Eu sempre dou um testemunho aqui, de que um dia eu cheguei na padaria, um dia o cara olhou para mim assim e falou assim: ah, você é o pastor? Sou. Ah, você tem uma célula na sua casa que é uma benção? Eu falei: tem uma célula que é benção na minha casa. Ele falou: olha, eu trabalho à noite, não dá para ir, mas qualquer dia desse eu vou na tua célula, ou então vou na igreja. Aí eu fui embora, eu falei: puxa vida, o cara sabe que eu sou pastor, o cara sabe que eu tenho uma célula, e sabe que a célula é benção, disse que vai na minha célula um dia desses. Ou seja, querido, isso é uma coisa muito boa, porque as pessoas falam disso. Eu tenho o maior prazer, às vezes, quando eu estou no lugar, e as pessoas às vezes tomam por interesse e perguntam assim: ah, o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Então qual a igreja que você é? Eu falo da Comunidade de Restauração, aquela igreja lá na Pedro Botese, ali perto do cruzamento com a 22 de outubro. As pessoas falam: nossa, eu passo lá de noite, que alegria, que festa, que igreja bacana, que igreja de povo animado. Eu fico feliz de ouvir isso, E aí quando a pessoa fala isso, eu falo assim: ah, mas essa igreja pode ficar mais bonita ainda o dia que você for lá fazer uma visita, o dia que você for conhecer. Ou seja, você não pode perder a oportunidade. Você sabe por quê, querido? Porque não se trata, querido, de você estar ganhando ou não pessoas. Se trata de você viver o que o apóstolo Paulo está dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Eu tenho um depoimento, talvez, do apóstolo René, que ele chegou numa loja e foi comprar numa loja, e aí o vendedor veio e ele começou a falar para o vendedor: você conhece Jesus? O vendedor falou assim: eu conheço Jesus, mas conheço tão bem não. Aí o apóstolo René começou a falar para ele: olha, Jesus Cristo mudou a minha vida, pode mudar a sua também. E enfim, foi evangelizando aquele rapaz. Por meia hora, o rapaz falou assim: puxa, apóstolo René, me perdoa, eu sou da tua igreja, sou líder de célula já. O apóstolo René falou assim: estou meia hora falando com você aqui, você já é cristão? Aí o rapaz falou assim: eu não podia perder a oportunidade de ser evangelizado pelo meu apóstolo. Eu não podia perder essa oportunidade de ser evangelizado pelo meu apóstolo. Agora, se uma pessoa faz isso, queridos, o dia que você conhecer a esposa do pastor Eiber, você vai ver que coisa linda. A vida, a intimidade que a pastora, a esposa do pastor Eiber tem com Jesus. Ela tem uma convicção diante de Deus, e de que todos os voos que ela vai,
ela vai sentar perto de alguém que ela vai falar do amor de Jesus. Ela tem uma convicção disso. Aí ela contou uma história, no último congresso nós estávamos lá em Santarém, e que chegou um dia que ela estava muito cansada, mas muito cansada. Ela falou assim: Jesus, eu não quero falar hoje do seu amor. Eu não quero falar da tua palavra hoje, Jesus. Eu quero dormir, pelo amor de Deus. Aí o Senhor não falou nada com ela. Ela pegou e falou assim: Jesus, tudo bem, vai, só se a pessoa puxar conversa comigo. Diz que ela sentou no voo, na poltrona, o avião começou a subir, a mulher já começou, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e veio, e não sei o que. Tá bom, Jesus foi, pregou. E o interessante é que ela conta isso como testemunho, que quando o voo termina, as pessoas vão embora, troca mensagem, deixa celular, e todo mundo liga para ela depois de volta. E ela liga para todo mundo. É o ministério dela. Pregar e fazer converter as pessoas que voam junto com ela nas viagens que ela faz. Então, queridos, se você tem uma disponibilidade de viver assim, entrega isso para Jesus, querido. O que nós podemos deixar é que a palavra venha na igreja, mas fica uma distância tão longe entre nós e a palavra, sobre as quais a gente não veja a possibilidade de cumprir isso. Nós precisamos viver essa possibilidade, amém ou não, querido? Então, o apóstolo Paulo fala que, nesse texto aqui, que o eu, ele precisa se converter. Ele precisa se converter. Agora, qual é o segundo caminho, falando nesse mesmo processo que eu estou falando aqui sobre crucificação? Está em Gálatas 5:24. Gálatas 5:24, que diz assim: os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Amém ou não? Amém ou não? Carne fala do nosso corpo, é a parte que não se converte. Não se converte. A carne, ela não se converte, ela sempre vai estar viva dentro de você. Agora, para falar um pouco sobre isso, sobre decisão, eu preciso que vocês vão comigo lá também, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que está um pouco atrás aí, aos Romanos capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, que é um texto bastante conhecido também, que vai do versículo 4 ao 6. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. A receita para crucificar o eu aí, a receita, ou melhor, para você crucificar a sua carne. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 6, do 4 ao 6. Romanos 6, do 4 ao 6, fala assim: olha, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Amém ou não, querido? Olha o que ele está dizendo aqui, olha, que o batismo, a aliança que temos com Deus lá, o último parágrafo aí diz: e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, querido, você batizou uma vez só, você foi lá e batizou, aí você consumou o ato, você fez uma aliança com Deus, você morreu junto com Jesus no batismo, e aí depois que você saiu das águas do batismo, você manifestou sua fé exterior, agora você é um convertido em Cristo Jesus. Mas aí, eu pergunto para os irmãos, está resolvido? Está tudo resolvido com a nossa carne? Não, em absoluto, não está resolvido,
porque a carne ela sempre vai se opor. Agora, está resolvido em termos espirituais? Sim, está resolvido em termos espirituais. Por quê? Quando você passa pelo batismo, aí Jesus ele vai dar o controle para você. Você vai ter o controle. Você vai ter o controle de você não ceder mais. Porque o texto está dizendo aqui que você não é mais escravo, a não ser que você queira ser escravo. Quer dizer, nós não queremos isso, amém? Nós não queremos ser mais escravo. Então, para mim não ser mais escravo do pecado, o que eu preciso fazer, querido? O que eu preciso fazer? Eu tenho que ter essa disposição de se encher de Deus. Agora, querido, como que eu vou me encher de Deus? Como que eu vou me encher de Deus, querido? Olha, deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. Sem amor não tem como. Irmãos, sem amor não tem como. Não tem como. Você pode se formar, você pode ter tudo, sem amor não tem jeito. Não tem jeito. Quando você vai ver a descrição de amor de 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala, você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor não adianta nada. Você pode fazer o que você quiser, se não tiver amor, não tem nada. Então, qual foi a receita de domingo aqui? Como que você pode ser cheio de amor? Como que você pode ser cheio de amor, querido? Se João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Se Mateus 25, eu não quero ministrar o tema da célula amanhã. Se Mateus 25 fala que quando você faz para as pessoas, você faz para Jesus, automaticamente você é cheio de amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você foi no batismo, fez uma aliança com Deus. Agora, como que o meu dia a dia vai ser um dia que eu vou viver essa nova vida com Jesus? Como que eu vou viver o meu dia a dia com uma vida com Jesus? Querido, é trazendo vida, é cuidando de vidas, é vivendo em função das vidas, Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção aqui que eu vou falar para você, isso é muito forte. Se algum dia você olhar para as pessoas da sua célula e você sentir, sabe, que aquilo ali é um incômodo, se você sentir que aquelas pessoas estão enchendo a sua paciência, se você sentir que é de vontade de abandonar tudo, largar a mão de tudo ali, meu querido, mude rapidamente. Mude rapidamente. Porque, querido, senão você não vai conseguir mais. Queridos, você pode estar cansado. Você pode, querido, estar do jeito que for. Presta atenção. O que você for fazer para aquelas vidas ali, você vai fazer, vai receber amor. Amor. Aquele amor que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que a necessidade é você fazer com todo o teu coração. Abrace as pessoas. Cuida das pessoas. Ame as pessoas. Liga para as pessoas. Faça o que você for preciso. Porque ali é uma fonte de amor. É uma fonte de amor. Você faz aquilo ali, o amor de Deus vem para a tua vida. Não existe outra coisa para você fazer. Você cuida das pessoas, o amor de Deus vai voltando para a tua vida. Agora, dentro de um processo maligno, o diabo quer que haja o desânimo, que aquilo vire peso, que você não aguente mais, que você não queira fazer mais. Mas o meu sofá, e a minha casa, e a minha sala, e o meu tapete, tudo aquilo. É óbvio, querido, você tem que ter a liberdade. Se você tem uma pessoa na sua casa, que vai na sua casa, e ela vai para destruir, você tem que chegar no adulto e falar, escuta, isso não é bom que aconteça. Não é porque, querido, você não vai ter amor na sua casa, que alguém vai na sua casa com um coquetel e vai botar fogo e tudo lá. Não é isso. Não, tem que ter o cuidado, tem que ter o respeito, tem que ter. Você vai lá no banheiro lá, todos o rolo de papel higiênico está tudo jogado lá, você tem que saber quem foi que fez.
Não é assim também, não é relaxadamente. Agora, querido, se você é daquela pessoa e que você se irrita facilmente, o apóstolo Paulo está aconselhando você aqui a você matar a sua carne, a você viver o batismo que você vive. Então, o caminho é você crucificar a sua carne. Para finalizar agora, querido, vamos lá. Como finalizar tudo isso? Vamos para o texto de Gálatas também, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Seu versículo 14. Vamos terminar com Gálatas aí. Capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo dizendo. O apóstolo Paulo fala assim em Gálatas 6, 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém ou não? O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Crucificado para o mundo é dizer não para os seus prazeres e encantos. O texto de Tiago 4:4, vamos lá. O texto de Tiago 4:4. Texto de Tiago 4:4. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Amém ou não? Amém ou não, querido? Então isso é muito importante. É muito importante, por exemplo, que algumas pessoas, quando fala de crucificar a carne, quando fala de crucificar o seu próprio eu, mas quando fala aqui de você crucificar os prazeres seu para o mundo, algumas pessoas têm dificuldade. Por quê, querido? O mundo, irmãos, ele é tão forte na nossa vida, que o próprio apóstolo Paulo adverte em várias epístolas dele, que não tem como você viver no mundo como se você não vivesse no mundo. Você está no mundo, nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, nós trabalhamos no mundo, nós criamos nossa família no mundo, nós fazemos parte do mundo. Mas, querido, até que ponto, querido, o mundo, ele é nosso adversário? Até que ponto as coisas do mundo é nosso adversário? O Tiago aqui, querido, ele já vai mais forte. Ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se foi o pastor Rico, eu sempre falo isso aqui para os irmãos, está gravado ali, ó. Isso vai para o YouTube. Eu não sei qual pastor de Santarém que ele falou, mas eu percebi lá em Santarém que os irmãos têm um culto às 7 da manhã, os irmãos têm um culto às 9, os irmãos têm um culto às 11, aí o culto parece que começa às 15, aí o culto vai a 17, e aí vai um culto a 19. São 5 cultos, se não me engano, ou 6 cultos na catedral. São 5 ou 6 cultos na catedral. Nas igrejas da congregação, nas igrejas que faz parte do núcleo, que são mais de 30 igrejas que faz parte do núcleo, essas outras igrejas lá em Santarém, querido, elas têm 4 cultos no domingo. Só a catedral que tem 5 cultos. Aí, o que acontece com as igrejas lá em Santarém que tem 5 cultos? Por exemplo, você é líder de célula lá. Você é um líder de célula. Você se tornou um supervisor de célula. Você se tornou lá um supervisor de área, um pastor de rede, alguma coisa nesse sentido. Como que você participa do culto? Você vai no culto das 7, você vai no culto das 9 e no das 11. Aí você vai no culto das 3, das 17 e das 19. Aí eu pergunto,
As pessoas estão dispostas a pagar o preço. O meu discipulador tem 2 cultos na Atibaia. A igreja dele é pequena. Ele tem que ter 2 cultos, porque senão não cabe as pessoas num culto só. Ele faz um culto de manhã e um culto à noite. Nesses 2 cultos de manhã à noite, o domingo inteiro foi embora. Porque as pessoas que fazem parte do louvor, as pessoas que são líderes de célula, dá opção para os seus liderados ir no culto da manhã e dá opção ir no culto da noite. Então não tem como numa igreja dessa aqui, por exemplo, o discípulo ir para o lugar onde o discipulador dele não está. Como é que o discípulo vai participar de um culto se o discipulador dele não está, por questões que não sejam de compromisso ou porque seja de uma outra questão? Então o que acontece às vezes? Às vezes, quando a gente fala nesse sentido de crucificar a nossa vida, a nossa carne, o nosso eu, ou de nós entendermos qual é a posição que o mundo ocupa na nossa vida, algumas pessoas não querem isso. Agora, queridos, esse é o caminho. É como foi falado aqui. O apóstolo Melvin fala: vivemos uma vida só e ela vai acabar logo, e a única coisa que vai prevalecer é aquilo que você faz para Jesus. Então, queridos, nós precisamos ter o discernimento disso, porque o escritor aqui, o Tiago aqui, ele era muito incisivo no versículo 4, que ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então o mundo não pode nos interessar mais, meus queridos, em nome de Jesus. Diz que quem quiser ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É impossível agradar a Deus sendo amigo do mundo. E 1 João, vamos lá comigo, 1 João, seu capítulo 2, versículo 15 e 17. 1 João, meu Deus do céu. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Quem está comigo aí? 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, fala o seguinte, olha, João dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém ou não, querido? Amém ou não? Não é, querido, aqui que Deus não quer que você tenha coisas. Não, você pode ter coisa, ter uma vida boa, mas, querido, o amor que você tem para com Deus, ele é traduzido em amor pelas vidas. Só assim, querido, nós vamos conseguir vencer. Então, querido, a mensagem de domingo de Mateus 25 não é algo impossível, nem para mim e nem para você. Mas existem esses caminhos, que são os caminhos da crucificação. Crucificar o seu eu, crucificar a sua carne, e ter uma postura definida em relação ao mundo e à sua vida com Jesus. Isso faz parte, querido, do propósito de quem quer morar com Jesus no céu. Amém, queridos? Queridos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.